Olá pessoal, professor Wellington aqui. No vídeo de hoje estarei resolvendo um problema da prova de 2021 do Profimat, que é o Programa de Mestrado Profissional em Matemática. Este é um problema que envolve geometria plana e funções. Então vamos lá. A base, o lado distinto do triângulo isósceles, mede 6 centímetros, e a altura relativa a esta base mede 4 centímetros. Nele escrevemos outro triângulo isósceles, com base paralela à base do triângulo original, e vértice oposto no ponto médio da base do triângulo original, de modo que a área do triângulo inscrito seja o maior possível. A área, em centímetros quadrados, do triângulo inscrito é igual a... Aí temos as alternativas aqui. Meio, 2, 3, 4 e 6. Então aqui nós temos a representação desse enunciado aqui. Vamos acompanhar novamente e ver se está condizente com o enunciado. Então, ó, a base, o lado distinto do triângulo isósceles, mede 6 centímetros. E a altura relativa a essa base mede 4 centímetros. Então, nós temos o que aqui? Ó? Nós temos aqui um triângulo isósceles, tal que esse segmento de reta AB é congruente a esse segmento de reta AC. Esse segmento de reta BC é diferente ao segmento de reta AC e AB, tal que esse triângulo ABC aqui seja isósceles. Além disso, nós temos outro triângulo isósceles aqui, que é esse triângulo DEF aqui, tal que esse segmento DF seja congruente a esse segmento FE. Esse segmento, por conseguinte, diferente desses outros dois aqui, ok? Aí nós também temos que esse segmento BC mede 6 centímetros e nós temos que a altura, que é do ponto A ao ponto F aqui, ela mede 4 centímetros. Além disso, não foi dito que, no enunciado, que esse segmento de reta DE é sempre paralelo a esse segmento de reta BC aqui, tal que esse ponto E irá variar ao longo desse segmento AC e esse ponto D irá variar ao longo desse segmento AB aqui, tal que o segmento DE sempre seja paralelo ao segmento BC. Aí devemos calcular a área máxima desse triângulo DEF aqui, ok? Então vamos começar. Bom, nós podemos ver que, de primeiro, nós já podemos colocar as informações ali. Se esse segmento BC mede 6 centímetros e esse ponto F está no ponto médio de BC, logo, nós temos que esse comprimento de F até C mede 3 centímetros. E esse comprimento de B até F também mede 3 centímetros. Além disso, nos foi dito o quê? Que esse comprimento que vai de A até F tem medida de 4 centímetros, ok? Bom, nós devemos calcular a área máxima desse triângulo DEF aqui, ok? Então, o que devemos fazer? Nós devemos escrever uma função que tenha a base e a altura para podermos calcular a área em função de alguma variável. Como assim? Nós sabemos que a área de um triângulo é calculada por... A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, ok? Então, devemos escrever essa base em função de uma variável e essa altura em função de uma variável, tal que, se a gente obter uma função quadrática com isso daqui, podemos derivar essa função, igualar a zero e encontrar o ponto de máximo, ok? Então vamos lá. Vou apagar aqui, ó. Então nós sabemos que esse segmento de A até F mede 4 centímetros, ok? Aí nós precisamos esse comprimento aqui, que vai da base desse triângulo aqui até esse ponto F. E precisamos também desse comprimento de D até F, porque queremos obter a base vezes a altura dividido por 2, ok? Então vamos lá então. Vou só voltar aqui, eu já escrevo aquele comprimento ali. Então, ó, esse comprimento, vamos colocar um ponto G aqui, ó. Vamos chamar esse daqui de um ponto G, ok? Nós sabemos que, se chamarmos essa medida que vai de A até G de Y, podemos chamar a medida que vai de G até F de 4 menos Y, uma vez que somando Y mais 4 menos Y, obtemos 4, ok? Podemos também fazer o quê? Podemos calcular a medida de A até C, uma vez que, se temos uma medida 4 aqui e temos uma medida 3 aqui, essa daqui é a hipotenusa, uma vez que esse daqui é um cateto, este é um cateto,
E como nos foi dito que essa medida de A até F é uma altura, logo aqui temos um ângulo de 90 graus no ponto F, ok? Então podemos calcular essa medida aqui. Bom, aqui nós nem precisamos mostrar a relação de Pitágoras, dá para ver nitidamente qual que é o valor de A de C, uma vez que esse triângulo aqui é pitagórico. Temos 4, 3, então o segmento AC vai ser igual a 5. Então, 5 centímetros, ok? Novamente, podemos utilizar a mesma ideia que utilizamos aqui no segmento AF. Se esse segmento aqui mede 5 centímetros, podemos escrever o segmento AE e o segmento EC um em função do outro, uma vez que, chamando esse comprimento AE de uma variável, nós temos que esse comprimento EC ficará em função dessa variável, uma vez que esse ponto irá variar ao longo desse segmento aqui. Então, vamos fazer isso. Então, podemos chamar esse segmento AE de x e esse segmento EC de 5 menos x, uma vez que, novamente, somando x com 5 menos x, nós voltamos na medida 5, ok? Bom, o que mais que nós temos aqui? Nós temos que esse segmento que parte de G até E aqui é congruente a esse segmento que vai de G até D aqui. Podemos chamar também de uma variável, vamos chamá-lo de W. Bom, se observarmos aqui, desde o começo, nosso plano é o seguinte: escrever esse segmento DE e esse segmento GF aqui em função de uma variável, tal que depois encontramos uma função quadrática com eles, derivamos igualando a zero, encontrando o ponto de máximo. Então, nós temos que a área ela pode ser obtida como 2 vezes o W, vezes 4 menos Y, dividido por 2. Então, vamos escrever lá. Então, a área do triângulo pode ser obtida como 2 vezes o W, vezes 4 menos o Y, dividido por 2. Simplificando esses dois aqui, ó, nós temos que a área de um triângulo, desse triângulo aqui, DEF, é obtida como W vezes 4 menos Y, dividido por 2. Aí, como simplificamos 2, ficou só essa expressão aqui, W vezes 4 menos Y, ok? O que mais que nós podemos fazer? Bom, se eu quiser escrever essa equação aqui em função de uma variável só, por que eu preciso escrever em função de uma variável só? Porque aqui, quando eu for derivar, eu tenho que ficar só em função de uma variável. Ficando em função de uma variável, quando eu derivar, eu igualar essa a zero, eu consigo encontrar o valor daquela variável, ok? Então, eu preciso montar uma relação tal que eu consiga deixar o y em função de w ou w em função de y. Bom, essa relação pode ser montada observando esse triângulo ABC e esse triângulo aqui AGE. Como assim? Ó, se eu observar, eu vejo que esse triângulo AGE ele é retângulo e esse triângulo AFC também é retângulo, ok? Então, eu montando os dois triângulos e fazendo uma semelhança de triângulo entre esses dois triângulos, eu consigo ter uma relação. Como assim? Vamos transportar esse triângulo AGE aqui para o lado de cá e esse triângulo EFC para o lado de cá também. Então, vamos fazer o desenho ali. Então, eu tenho o triângulo. Vou fazer de outra cor para ficar melhor. Vou fazer de vermelho. Então, tem esse primeiro triângulo aqui e esse segundo triângulo aqui, que está um pouquinho maior. Então, nós temos que o triângulo AGE e nós temos também o triângulo AFC. Bom, eu fiz eles fora de escala, mas é só uma representação dessas duas imagens aqui, ok? Então, tenho esse triângulo AFE, que é esse daqui, desculpa. Tem o triângulo AGE, que é esse triângulo aqui, e tem o triângulo AFC, que é esse triângulo aqui, ok? Aí eu coloco as medidas dos lados dele. Então, o segmento AG, ele está medindo, vou colocar de outra cor aqui para ficar melhor a visualização. Então, vou colocar de verde. Então, o segmento AG, ele mede Y, ok? O segmento GE, ele mede W. E o segmento AE mede X. Já o segmento que parte de A até F, ele mede 4. Uma vez que Y mais 4 menos Y sobra 4. O segmento FC, 3. E o segmento AC mede 5.
ok? Então, nós conseguimos montar essa relação aqui, ó, uma vez que essa medida 4 é proporcional a essa medida y, e essa medida 3 proporcional à medida w, e essa medida 5 proporcional a essa medida x, ok? Então, vamos escrever lá. Então, 4, vou escrever mais para cima aqui. 4 está para y, do mesmo modo que 3 está para w, do mesmo modo que 5 está para x, ok? Então, com isso, nós observamos o seguinte, que nós devemos montar uma relação entre w e y. Então, podemos utilizar só essas duas igualdades aqui, ok? Só essa fração 4 sobre y e essa fração 3 sobre w aqui. Então, escrevendo uma em função da outra, nós temos que 4w é igual a 3y. Logo, w pode ser escrito como 3y sobre 4. O que mais? Ou y pode ser escrito também como 4w sobre 3. Ok? Nós temos essas duas igualdades ali. Ok? Então, substituindo uma na outra aqui, ó. Como assim uma na outra? Então, eu tenho que y é igual a 4y, que y é igual a 4w sobre 3. E eu tenho também que essa área do triângulo DF aqui é calculada por w vezes 4 menos y. Então, eu vou substituir esse y por essa expressão aqui, 4w menos 4w sobre 3. Então, voltando lá e substituindo. A área do triângulo será igual a w vezes 4 menos y. Mas o y pode ser escrito como 4w sobre 3. Ok? Realizando a distributiva aqui, ó, nós temos o quê? Que a área do triângulo pode ser escrita como 4w menos 4w ao quadrado sobre 3. Ok? Então, nós temos essa função aqui apenas em função de w. Então, eu posso escrever isso daqui como a área em função de w como 4w menos 4w ao quadrado sobre 3. Ok? Então, aqui, ó, eu obtenho uma função quadrática. Tal que essa função quadrática ela está em função só de w. Então, eu posso derivar essa função aqui. Derivando essa função, eu posso igualá-la a zero. E depois de igualar a zero, achar o ponto de máximo para w. Depois substituir esse valor de w aqui e encontrar o valor de y. E depois eu posso calcular a área. Então, vamos derivar essa função. Então, derivando essa função a de w aqui, eu tenho que a linha de w é igual a derivada de 4w é 4. E a derivada de 4w ao quadrado sobre 3, eu posso utilizar a regra da potência. Colocando 4 terços em evidência aqui, eu tenho que o 2 vai vir multiplicando ali. E subtraindo 1 desse 2 aqui, fica o 2 elevado à primeira. Então, eu tenho que a linha de w é igual a 4 menos 8 terços de w. Ok? Então, igualando essa função à linha de w a zero, eu tenho o quê? Que 4 menos 8 terços de w vão ficar igual a zero. Ok? Então, eu vou transportar isso daqui para o ladinho aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui e vou colocar aqui do lado para a gente continuar os cálculos, ok? Continuando lá então, tenho que 4 é igual a 8 terços de w. Logo, o w é igual a 12 sobre 8. Simplificando tanto 12 quanto 8 por 4, eu tenho que o w é igual a 3,5 centímetros, ok? Então, eu descobri o valor para w aqui. Então, esse valor de w é 3,5 centímetros. Mas eu tenho o y aqui também escrito em função de w, uma vez que o y é escrito por 4 terços de w. Tendo o valor de w que é igual a 3,5, então eu venho nesse w aqui e substituo. Fazendo isso daí, eu tenho que o y é igual a 4 terços de w, mas o w é 3,5. Então, eu posso simplificar esse 3 com esse 3, esse 4 com esse 2, restando apenas 2. Logo, o valor de y ele é igual a 2 centímetros, ok? Então, eu tenho o valor para w aqui, que é 3,5 centímetros, e o valor para y, que é igual a 2 centímetros. E eu tenho essa expressão aqui, ó, a área do triângulo, ela é escrita por w vezes 4 menos o y.
ok? Então eu posso vir aqui, ó, e substituir esse valor aqui em W e esse valor aqui em Y, ok? Então, fazendo isso daí, eu vou ter que a área do triângulo, vou escrever em preto aqui, a área do triângulo é igual a W vezes 4 menos Y, só que o W é 3 meios, vezes 4 menos o Y, só que o Y é igual a 2. Então aqui, ó, 4 menos 2 fica 2. Simplificando com esse 2 aqui de cima com esse 2 daqui, eu tenho que a área do triângulo é igual a 3 centímetros quadrados, ok? Então, finalmente eu descobri. Então, voltando na questão aqui, esse ponto E aqui, ele irá variar aqui ao longo do segmento C, ao longo do segmento AC, esse ponto D irá variar ao longo desse segmento AB, tal que quando essa reta, quando esse segmento DE seja paralelo a esse segmento BC, tal que esse triângulo aqui tem essas medidas aqui, a área máxima para esse triângulo DF aqui será 3 centímetros quadrados, ok? Então, voltando lá, eu tenho que a resposta é a letra C, ok? Galera, forte abraço a todos e até mais.